para depois consultar. Até o dia 11, né? Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal que está entrando aí por último. Nós estamos aí para fazer a correção hoje do capítulo 9 do caderno de atividade, mas antes disso eu vou falar sobre a questão dos trabalhos que eu pedi. O trabalho é até para o dia 11, beleza, não precisa fazer igual tem gente que fez, eu passei o trabalho na aula, depois 2 horas já mandou para mim e mandou errado, hein? Mandou errado, hein? E é isso que eu vou falar agora. Vamos lá, galera, o trabalho é sobre o Coliseu, como ele foi construído, por que ele foi construído, como que ele existe hoje. Nós já falamos um pouco dele, para contar a história dele, como é que foi construído, a técnica que foi usada, quantas pessoas cabiam, é isso que eu quero saber. E eu mandei para vocês um arquivinho, um arquivo, dando instrução. Capa, eu quero referência, eu quero imagem, para ser feito com suas palavras, para você pesquisar mais de uma fonte, se puder, no mínimo uma página. É isso que eu pedi. E eu já recebi alguns trabalhos, eu recebi poucos. Ontem eu baixei alguns trabalhos, já recebi, já olhei. Mas tem gente que não está colocando referência. Tem gente que não está fazendo a capa, está fazendo de qualquer jeito. Está pegando aquela folhinha minha de atividade e está fazendo o trabalho e está mandando. Gente, não é aquilo. Eu vejo o pessoal copiando Ctrl+C, Ctrl+V, tira de um site, aí você vê a marcação, tira do outro. Galera, é para montar um trabalho. É para mandar do jeito que eu pedi. Eu não posso ficar cobrando centenas de alunos aqui do 6º ano, quase 100 alunos, para ficar fazendo de um jeitinho ou de outro. Então tem que olhar. Se o seu professor pediu capa, faz capa. E inclusive eu já mandei o modelo no trimestre passado. Aquele modelo do trimestre passado, da atividade que a gente fez, sobre as 7 maravilhas. Se é para botar referência, no final da pesquisa, coloca o site de onde o senhor tirou. Se é para escrever com a mão, ou então ali, pesquisa, beleza, faz lá. Porque isso tudo conta ponto, ok? Conta ponto. E no dia 11, que vai cair na próxima sexta-feira, porque segunda-feira é feriado, a gente não vai ter aula, eu vou começar o capítulo novo, capítulo 10, sobre o Império Bizantino. Talvez dê até para começar hoje, falar um pouquinho, mas começar a falar sobre o Império Bizantino. Então, todo mundo tem que estar com o trabalho na mão, para não acontecer como aconteceu na semana retrasada, das trilhas, aonde um monte de gente não tinha feito, eu dei mais prazo, eu tive que passar e-mail, a tia Wagner cobrou, a Fernanda cobrou, um monte de gente cobrou, e ainda assim teve gente que tomou ocorrência. Não porque não tinha como fazer, porque simplesmente não fez e desperdiçou 6 pontos. O trabalho vale 5, galera, vale 5. Então não é para entregar. Professor, está vindo feriado, aí geralmente vocês esquecem de tudo. Vai lá, anota, faz um cronograma, cola lá. Lembrar que naquela semana tem que fazer, porque eu não vou ficar lembrando vocês. No dia 11, conteúdo novo. Eu vou começar o capítulo 10 e já vai vir trilha, depois vai vir trabalho sobre o capítulo 11 e daqui a pouco termina as notas. Aí o pessoal fica reclamando, professor, por que eu fiquei com essa nota? Por que ficou isso? Por que ficou aquilo? Ok? Então, por favor, abram o arquivo que eu mandei, vejam como eu pedi e respondam daquela forma, fazendo o trabalho, ok? Não adianta ficar me perguntando agora, professor, olha lá, abre lá. Não tem como, não tem como. Ontem eu baixei os trabalhos que quem me mandou e gera uma resposta automática. E eu tive um outro problema. Ontem, uma pessoa me mandou um trabalho, só que o arquivo veio corrompido. O que é corrompido? É o nome do arquivo que vem errado, às vezes coloca ponto e vírgula, não aceita. Ou então o próprio Word dos senhores estão com defeito. Ou então, na hora de nomear o arquivo, fazer alguma coisa, corrompe e manda para mim. Na hora que eu vou tentar abrir, eu não consigo. Então vai a dica. Quando você anexar o seu trabalho no Positivo On, abre ele e vê se está funcionando, vê se está certinho. Porque eu tive arquivo que já está corrompido, que eu não consegui abrir e ver. Aí eu mandei e-mail para a pessoa, olha, fulaninho, seu arquivo está corrompido. Salva ele, faz de novo e manda para mim, ok? Tranquilo? Porque senão eu não consigo ver o trabalho. Agora, ficar cobrando porque esqueceu referência, imagem, não vou fazer isso. É obrigação ler lá. Tranquilo? Caderno de atividade, Cauã, página 2, capítulo 9. Já tinha mandado, hein? Deixa eu ver aqui o que você mandou aqui para mim. Dúvidas? Dúvidas sobre o trabalho? Pergunta agora. Dúvidas? Depois eu vou começar a correção. Galera, eu mandei fazer com suas palavras pelo seguinte. Porque tem site que você vai tirar que vai dar 10 páginas sobre o Coliseu. 3, 4 páginas. Você pode resumir com suas palavras, entendeu a ideia? Você que sabe.
Tá, Pedro, não esquece de fazer. Tem pessoal falando que vai fazer agora no feriado. Beleza, final de semana. Tem gente perguntando quanto é que vai valer o ponto e como é que é para fazer. Quer dizer que nem abriu o arquivo. Eu avisei e mandei e-mail. Sexto ano, tem gente que está me perguntando quanto é que vale o trabalho, como é que é para fazer, qual é o tema. Gente, vocês não abrem o arquivo, não veem os e-mails? Não, tem que abrir lá e ver. Não vou responder isso. Sim, Ana, isso aí, fazendo resumo e lendo, muito bom. Isso aí. Não tem problema não, Ana Clara. Tá atrasado aí, mas entrou. Gente, se você quiser fazer duas, três páginas, não tem problema. Pode fazer, estou perguntando. Ok? Não tem problema. No mínimo é uma página. Uma página. Isso aí, Pedro. Então, resolvemos as dúvidas agora do trabalho? Não quero desculpa, não quero cobrar os senhores semana que vem. Isso é trabalho. Eu passei essa semana, vai ter semana que vem para fazer. É quase 2 semanas. Pelo amor de Deus, gente. Ok? Podemos ir para a correção então? Correção do caderno de atividade, capítulo 9. Ok? Cauã, o pessoal está me perguntando, professor, a gente vai ler o caderno de atividade? Vamos, a correção é pequena, então eu vou tirar as dúvidas dos senhores, ok? Cauã, página 2, caderno de atividade. Lê lá pra gente, fazendo favor. Eu vou desativar o som enquanto estiver lendo, tá? Lê a primeira parte, o que é cultura, essa parte toda. Para ler a parte de Roma Cultura, o que é cultura? Um conjunto de realizações humanas, criações materiais e imateriais, fundamento básico de história. Exemplos: as palavras e as expressões usadas, os sotaques, os dialetos, as gírias, etc. A maneira de transmitir conhecimentos, histórias e tradições, o modo como as moradias são construídas, as comidas típicas, lendas e as músicas de uma população, as ferramentas do aproveitamento do espaço e o modo de trabalho. Galera, olha só, eu vou chamar um cada um, o pessoal tá pedindo para ler. Cada um lê um pouquinho para não ficar só uma pessoa, fechou? A Daniela pediu, mas quem pediu para ler? Depois passa para o Pedro e a gente vai vendo. Olha só, o Cauã leu a primeira parte. O que é cultura? Por que a história de Roma é tão importante para a gente igual a da Grécia? Porque é a base da civilização ocidental. Nós já vimos que cultura é tudo aquilo, basicamente, que o homem faz. E também aquilo que você não consegue pegar, não é só material, é imaterial. Eu dei exemplo. Aqui no Espírito Santo, a dança do Congo é uma herança cultural e você não pega, é uma coisa imaterial. A comida típica nossa, que lógico, né? Sempre. Só o Espírito Santo que tem muqueca, o resto é peixada. A muqueca feita na panela de barro é nossa, ok? O convento da penha é nossa cultura, nossa identidade. O samba é a cultura do Brasil. Então, na verdade, Roma, quando a gente estuda a história da cultura de Roma, nós estamos reconstruindo a forma como eles pensavam, a forma como eles viam a religiosidade, a natureza, e o que eles deixaram para a gente? As construções, as leis, que é uma coisa que a gente não pega, mas chega até os dias de hoje, é importante. A gente estuda como é que eles pensavam, como é que eles construíam. A gente fez aquele gráfico lá no slide mostrando como é que era a moradia deles, como era mais confortável morar no domus, numa vila, e as insulares eram apertadas, horríveis, a cidade com falta de higiene. Isso tudo faz parte da cultura da época. Professor, qual é a função da história? Te transportar para o passado. Te transportar para o passado. Ok? Daniela, cultura romana, você pode ler pra gente? Tá me ouvindo, tio? Tô. Eu vou desligar o meu. Enquanto você estiver lendo, eu vou desligar. Tá. É pra eu ler as duas partes? Tá. Monarquia e início da República. Nesse período, os romanos faziam contatos comerciais com os povos do entorno de seus territórios e eram influenciados por eles. República e Império. Nesse período, os romanos conquistaram diversos povos, o que lhes proporcionou enriquecimento e transformações culturais.
É o seguinte, muito obrigado, Daniela. É o seguinte, a transição de Roma, as três fases da história de Roma é monarquia, república e império, que é a última, onde eles vão se transformar, vão dividir o território. Professor, quer dizer que a cultura romana nasceu do nada? Não, nasceu lá com os pastores latinos, os etruscos, os gregos, os cartagineses, os sâmitas, que faziam parte da cultura dos romanos. A confluência, a miscigenação dessa cultura que vai dar origem à cultura romana. Já contei para os senhores. Da onde vem essa coisa dos romanos serem guerreiros? É da mitologia? Não, veio dos etruscos, que eram excelentes lutadores. Eles tinham ali o costume de botar os prisioneiros de guerra para lutar até a morte, como sacrifício para os deuses. Isso vai dar origem, depois de séculos, ao quê? A luta de gladiadores, que a gente conhece aí nos dias de hoje. Na República Romana, era muito comum ter luta de gladiador. Quem fez a pesquisa já do Coliseu viu que o Coliseu começou a ser construído lá no final da República e terminou no Império. Ou seja, tem coisas que é deles. Vou dar uma outra herança. A religião, galera, que nós fizemos a pesquisa. Os deuses romanos, na verdade, são os deuses gregos. E os senhores conhecem muito mais os deuses romanos do que os gregos. Eles adotaram os deuses dos gregos e deram nomes latinos. Só trocaram os nomes e ficaram a mesma característica. Não mudou o quê? Absolutamente, praticamente nada. Ou seja, houve uma miscigenação de culturas, uma mistura. Na nossa cabeça parece que os romanos são aquele povo único que veio ali. Não, vieram dos latinos, dos úmbritas, dos sâmitas, dos cartagineses, dos gregos, dos etruscos. E aquilo tudo foi misturando, dando origem a Roma, que passou pela monarquia, pela república e depois chegou no império. Ok? Arthur, sociedade e religião. Durante a monarquia, a cidade de Roma se expandiu com a construção de estradas e edifícios públicos voltados à administração e à religião. Os etruscos, os gregos e os egípcios foram os principais povos que influenciaram os romanos. Leia a respeito de algumas contribuições desses povos. Contribuições dos etruscos: técnicas de metalurgia e ourivesaria, organização militar eficiente, cultos religiosos e funerários. Contribuições dos gregos: influências sobre a religiosidade romana. Deuses gregos foram adotados pelos romanos e suas crenças tiveram seus nomes alterados. Conhecimentos na medicina, matemática, geometria, astrologia e arquitetura. Contribuições dos egípcios: algumas divindades egípcias foram incorporadas à religião romana. Galera, muito importante, hein? Johan, bem-vindo. Hoje tá meio difícil, eu já falei com vocês. Sexta-feira, depois de 10 horas, a internet fica horrível. Eu tô tentando entrar aqui, também tá travando de vez em quando. Tá bem que deu para compartilhar a tela. Vamos lá. Quais são os povos mais importantes para a cultura romana que contribuíram? Além dos pastores latinos, os etruscos, técnicas de metalurgia. Professor, nós fizemos aquela discussão, os romanos eram meio que xing-ling, chineses. Eles copiavam tudo dos outros povos, aquilo que era bom, copiava e melhorava. Então, as técnicas para fazer armas, fazer as lanças, fazer capacetes, surgiu lá atrás com os etruscos, que eram excelentes em mexer com aço, com ferro. E esses caras também mexiam com ouro, daí que vem ourivesaria. Quem é que mexe com ouro, faz bijuteria em ouro, brinco, bracelete? É o ourives, então ele mexia com ourivesaria. Dos etruscos também vieram a organização militar, aqueles acampamentos militares. Lembra que Roma nasceu parecido com um acampamento militar. As ruas principais e aquelas laterais chegando no mesmo local para facilitar a comunicação. Parecia um grande acampamento militar. Outra coisa dos etruscos, os cultos religiosos e funerários. Lembra aquela urna em madeira que nós vimos? Os etruscos davam muita importância ao enterro, à forma como acontecia, para reverenciar também os antepassados. Os reis e pessoas importantes etruscas eram enterrados em grandes urnas funerárias e o pessoal fazia decoração com o rosto da pessoa. Lá no início do capítulo tem a imagem, porque eles davam muito valor. Os cultos religiosos, a adoração aos deuses, você agradar os antepassados, isso tudo vem dos etruscos.
Não é os deuses que vêm dos gregos, mas essa característica vem dos etruscos. Botar a galera para lutar até a morte, os prisioneiros, para agradar os deuses guerreiros, herança dos etruscos, que depois vai ser incorporada pelos romanos. Herança dos gregos, nossa, nem fala. O povo que mais influenciou ali foram os gregos e os romanos. Eles deram os deuses, que foram adotados e deram nomes latinos, nós já falamos com isso. As crenças praticamente eram a mesma, tipo, na Grécia tinha o fogo sagrado, aqui vai ter o fogo que fica no altar sagrado também, então praticamente é a mesma coisa. O conhecimento de medicina, se você fosse um bom médico em Roma, você tinha que receitar, escrever a receita lá, não em latim, que era a língua oficial de Roma, você escrevia em grego e ninguém entendia nada. A medicina, que nasceu lá com Hipócrates de Có, lá na Grécia, foi importada dos romanos. Então, os chás, os tratamentos, as pequenas cirurgias, estavam tudo lá. Era dos gregos. Olha só que legal, era dos gregos. Depois, a matemática, o apreço pela matemática, para fazer as grandes construções, vieram praticamente da Grécia e eles melhoraram. A geometria, mesma coisa, a astrologia, a arquitetura, eles pegaram essa herança dos romanos e foram melhorando. A própria história, a filosofia também era muito importante, a educação de Roma, para quem era da elite, né? Herança dos gregos. Depois, a contribuição dos egípcios. Gente, é pequenininha. Os egípcios, eu acho que deram 2 deuses para os romanos, Ísis e Ra, porque eles eram muito populares no Egito e foram incorporados à divindade romana para facilitar a conquista do Egito, para não despertar o ódio da população, ok? E incentivar também o politeísmo, a adoção dos valores romanos. É a romanização. Aqui do lado está um exemplo de um vaso etrusco, feito com metal. Olha o trabalho, galera, do vaso. Olha como é que foi feito. E você aí não consegue nem fazer um molde com massinha. Então pronto, dá valor que vem do passado, ok? E não consegue nem fazer um molde com massinha. Olha o vaso, olha o trabalho. Olha só como é que é o vaso. Do século 600 a.C., tá? E chegou até hoje. Então, imagina a qualidade que era feita, ok? Depois, quem não leu ainda, quem quer ler aqui para mim e não participou, características da religião romana. Características da religião romana. Quem pode ler? Davi, lê pra gente. Então vai lá. Desculpa, eu só li o seu. Pedro, então lê pra gente. Obrigado, Davi. Isso que é amigo, hein? Depois você lê a segunda. Características da religião romana. Politeísmo. O politeísmo foi a prática religiosa mais comum na monarquia, na República e no Império no primeiro século do Império. Os deuses romanos tinham influências estruscas, gregas e egípcias. O sacerdotísio era praticado por homens, com exceção das vestais. As vestais, únicas mulheres que podiam exercer o sacerdócio, cuidavam do fogo sagrado e se dedicavam a homenagear os deuses vestas. Na religião romana, os pontífices eram responsáveis por manter a tradição religiosa. Monoteísmo. Você quer falar, tio? Não. Deixa eu só ajudar, Pedro. Deixa eu só falar isso para não me pegar. Porque a religião romana tem 2 fases. Uma fase do politeísmo e outra fase do monoteísmo. Ok? Então vamos lá. O que era politeísmo? Aqueles deuses que nós fizemos na apostila. Ok? Netuno, foram lá nomeados e todo mundo. Mas nós já vimos isso. Os deuses romanos tinham influência da Grécia, de Roma e também do Egito. Nós já vimos isso. Só vou chamar a atenção para uma coisa. 90% dos sacerdotes eram homens. Sociedade patriarcal. Quem manda é quem? O homem. Então, os sacerdotes eram homens, a maioria. À exceção da deusa Vesta, que você fazia ali o fogo sagrado, que era protetora do lar e da família. Professor, mas o cara podia ter outra função? Podia. O cara era sacerdote general. O cara era sacerdote um juiz. O cara era sacerdote imperador. E o cargo máximo durante o império, o sacerdote máximo, o pontífice máximo, que era o cargo máximo, era de unicamente exclusiva do imperador. Ok? O imperador, na fase lá do império, era o pontífice máximo. E ele nomeava os sacerdotes embaixo dele. Professor,
Você podia fazer sacrifício de animais? Sim, eu lembro que alguém me perguntou isso, eu falei. Sacrifício de animais se fazia em Roma, não de pessoas, de animais, ok? E eles adoraram isso durante muitos séculos. Os deuses, desde a formação de Roma, em 700 a.C., até o início do cristianismo, com a morte de Cristo, calendário, ano 1, que nós já vimos. E aí começa a modificar. É aí que começa o monoteísmo. Então vai surgir uma outra religião dentro de Roma, lá na região da Galileia, pregada lá por Jesus Cristo, que só acreditava em um único Deus. Então o monoteísmo nasce dentro do Império Romano e as pessoas deixam de ser politeístas. Então vai lá, continua pra gente, fazendo favor. Monoteísmo. O cristianismo, religião monoteísta, cresceu entre o fim do primeiro século do Império Romano e o século V. Pregava a fraternidade e a igualdade entre as pessoas, disseminando-se entre as camadas menos favorecidas da população romana. Mulheres tinham acesso à educação se optassem pela vida monástica. A conversão do imperador Constantino ao cristianismo em 312 influenciou os romanos a adotar a mesma religião. Obrigado, Pedro. Olha só, o monoteísmo vai começar no século I, que é o nosso calendário, século I. E depois vai ganhar força no século V. O que é o monoteísmo? É o nosso cristianismo, adora só um Deus. Se lá no Império Romano muita gente adorava vários deuses, politeísmo, você só passa a adorar um, monoteísmo. Qual é a grande diferença dessa religião? Que não está na apostila, eu vou lembrar. Isso aí ele deixou à parte. O imperador não era adorado como um Deus. Para os cristãos, só há um Deus, é o nosso Deus lá, Yahvé, Javé, Jeová, o nosso Deus cristão, do Antigo Testamento. O imperador não era adorado como Deus, nem esse monte de deuses. A salvação era para todo mundo, independente de classe social. Se você podia ou não podia fazer oferenda para os deuses. Aqui para os cristãos não faz diferença nenhuma. Você tem que acreditar na palavra de Cristo. E outra coisa, você, mesmo levando uma vida pobre, miserável, você vai ter direito à vida eterna, se seguir a palavra de Deus. Entendeu a ideia? Então isso tirava poder do imperador. Professor, e quem é que se converteu em massa? Os plebeus e as mulheres. Os plebeus pobres, porque não viam vantagem em ser monoteístas. E começaram a adotar aquele discurso de salvação para todo mundo, independente de ser rico ou de ser pobre. E as mulheres, professor, de todas as classes sociais, elas queriam escapar do casamento, queriam escapar do pai, sociedade patriarcal. O que elas podiam ser? Sacerdotisa florestal. Só que eram poucas. Então, muitas mulheres passaram a se converter ao cristianismo, porque no cristianismo você não é obrigado a casar. No cristianismo, você vai ter uma educação melhor do que você ia ter, porque você tem que aprender a ler escritura, saber ler e escrever. Então, você tinha uma educação parecida com a dos homens. Então, as mulheres, para escapar do casamento e buscar uma educação melhor, vão se converter ao cristianismo. Hoje parece uma coisa de doido, mas naquela época, para escapar de um casamento que você não queria, que seu pai mandava, que sua mãe mandava, ou então algum membro da sua família, você se transformava em cristã. Ok? E levava uma vida monástica dentro do convento. Vida monástica dentro do convento. Quem é que incentiva o cristianismo? Constantino, que ele passa a adotar o cristianismo. Primeiro o cristianismo é liberado e depois o cristianismo vai virar religião oficial. Ok? Agora sim, vai lá. Arthur. É o Arthur que tinha passado a vez? Davi, perdão, lembra pra gente. Davi Ferreira apareceu, Davi Ferreira pediu. Isso aí, Davi Ferreira, contatos comerciais. Pode ler. Tá vendo? O comércio era fundamental para as cidades da antiguidade, decorrente da vitória romana sobre os fenícios das guerras púnicas. A conquista da cidade de Cartago foi decisiva para a expansão militar, territorial e comercial de Roma, pois permitiu o domínio romano no mar Mediterrâneo. Ao conquistar a cidade de Cartago, localizada no norte da África, os romanos tomaram também as rotas estabelecidas pelos cartaginenses, as quais iam do Estreito de Gibraltar, a oeste,
até a Fenícia, a leste. Comercializavam alimentos, tecidos finos, remédios, plantas e sementes de frutas. Obrigado. Galera, a gente fica pensando que Roma era o pessoal, a gente acha isso, né? A antiguidade, tipo parece com a Idade Média, todo mundo pobre, miserável lá no campo. Não. Roma era urbanizada. Qual era a principal atividade econômica de Roma? Comércio. Comércio que vinha de todas as províncias, tecido, seda, perfume, animais, escravos, ouro, prata, a seda que vinha de fora do Império, da China, os temperos que vinham da Índia, tudo era comercializado. E Roma cresceu também através das campanhas militares, das lutas, mas tinha que fazer comércio com outros povos e também com as províncias que eram dominadas. Isso gerava imposto para sustentar o exército, para sustentar o rei. No entanto, que quando o Império Romano para de crescer, o Império Romano quebra. Aí vem os bárbaros e invadem. Eles faziam o comércio de absolutamente tudo que tinha que valor. Tinha a cidade de Ostia, que ficava a 30 quilômetros, que era uma espécie de triagem. Só entrava em Roma aquilo que vinha de Ostia e era autorizado. Se não era muito bom, nem entrava em Roma para vender, por incrível que pareça. Daí que vem o denário, aquela moeda que ficou comum no Império Romano, com a efígie do imperador da época, que podia ser de prata, folheada a ouro ou de cobre, dependendo da época da riqueza, ok? Depois, vai ler para mim Daniela e depois a Maiara continua, ok? Ciência e arquitetura. A arquitetura romana se desenvolveu à medida que as conquistas territoriais aumentaram. Por todo o mundo romano, os aquedutos abasteciam as cidades. No caso dos aquedutos, a arquitetura e a ciência se misturavam, visto que a obra não era apenas monumental, como também fundamental para a sobrevivência da população humana. A construção de um aqueduto exigia grande conhecimento de engenharia. É para ler outro quadro? Algumas obras tinham como objetivo a demonstração de poder, como era o caso dos Arcos do Triunfo, que relembravam a população das conquistas romanas. Diversos imperadores construíam arcos para gravar seus nomes e seus feitos para a propriedade. Obrigado, Daniela. Galera, construções do Império Romano eram construções que muitas vezes eram necessárias, como o aqueduto, a cloaca máxima, que era esgoto, estradas que poderiam levar, tipo os aquedutos poderiam levar anos, e eram construções que os romanos faziam para durar para sempre. Por quê, professor? Porque eles acreditavam que o Império Romano ia durar para sempre. Então eram construções sólidas, boas. Tinha que ter muito conhecimento de geometria, de arquitetura, de matemática, para não errar, para não desperdiçar. Mas tinha outras construções que eram só para estética, ou então que não era ali diretamente relacionada a uma necessidade. Tipo, o Coliseu. O Coliseu não era uma necessidade. Ou então os arcos de triunfo trajano, que era para demonstrar ali a grandeza do império, das vitórias. Então isso variava muito. Às vezes fazia construções, os imperadores, por causa do ego deles. Do ego, para mostrar que era melhor que o anterior. E muitas construções também eram necessárias. Por que muitas obras romanas chegam até hoje? Porque eles construíam de maneira sólida. Porque eles achavam que o Império Romano duraria para sempre. Ok? Então, por isso que chega para a gente Coliseu, os aquedutos em várias partes aí do Império Romano, os arcos resistiram aí às invasões, incêndios e um monte de coisa, até terremoto, ok? Depois, Maiara, você pode ler para a gente Direito e Literatura? Ela tinha pedido? Os romanos se destacaram na área de direito. Os códigos jurídicos foram registrados em latim. Discursos de caráter político e filosófico do senador romano Cícero são exemplos de obras de literatura romana. As peças teatrais, principalmente as comédias, faziam críticas ao modo de vida romano e também abordavam temas políticos e religiosos. Obrigado, Maiara. Direito natural, jus civis, jus naturais, direito dos povos, direito gentis, já falamos a diferença entre eles. Falamos sobre Cícero, que naquela época tinha que saber muito bem, tinha que saber muito, falar muito bem em público para defender suas ideias, para propagar a sua ideia política.
Falamos também que eles davam muito valor à filosofia, à arte, ao teatro que veio lá dos romanos, as peças, encenações, as lutas de gladiadores e também as corridas de bigas. Já falamos tudo disso. Vamos passar agora para a correção da atividade, senão não vai dar tempo. Esquece o Império da China. Não confunde com isso não, depois a gente vê. Número 1. Pedro, você pode ler? Pedro pediu, depois eu passo a número 2. Até a Idade Média, Davi, usa aquele dicionário. Até a Idade Média. Número 1, Pedro. Pode ler, eu respondo. Não tem problema não, Pedro. O Cauã faz a 2. Número 1. Por que conhecer a cultura de um povo é fundamental para se compreender a história dele? Galera, por que conhecer a cultura de um povo é fundamental para conhecer a história deles? Galera, é para você entender como eles se relacionavam na época, para reconstruir esse passado, para entender por que eles faziam as grandes construções, por que eles pensavam daquela forma, por que eles davam valor ao teatro, aos deuses. Ou seja, para você reconstruir o passado, você tem que entender como é que essas pessoas viviam naquela época. E uma das formas de você entender é reconstruindo através de fontes históricas como essas pessoas viviam no seu cotidiano, como adoravam seus deuses, como faziam seus cultos, por que faziam as guerras e também por que faziam as construções. Se você entende como uma pessoa vive, diferente da sua cultura, você passa a ter respeito. É a função da história também. Se você entende como uma pessoa vive, diferente de você, da sua religião, dos seus valores, dos seus deuses, e você para de ser aquela pessoa que faz bullying, ou então para de ser aquela pessoa que começa a humilhar ou diminuir a cultura daquela pessoa. Por quê? Você se coloca no lugar dela. Essa que é a função da história, ok? Então, qual é a resposta aí? A questão tem por objetivo retornar para a história de cultura. A questão pode ser abordada com exemplo de familiar e conhecimento cotidiano. Quando compreendemos as ações cotidianas das pessoas, podemos compreender também seu modo de pensar, de ver o mundo. Essa última frase é a mais importante. Quando compreendemos as ações cotidianas das pessoas, podemos compreender também seu modo de pensar e de ver o mundo. E ajudar a diminuir o preconceito sobre outros povos, ok? Se eu não me engano, cai uma questão dessa no capítulo 1, quando a gente estudou a importância da história. Igualzinha, no capítulo 1, ok? Volta lá que você vai ver. Na primeira apostila, capítulo 1. Correto, Arthur. Estou vendo aqui no chat. O Arthur colocou no chat aqui. Pois com sua cultura também é revelada a sua história, os seus valores. Perfeito. Ok? Está correto. Cauã, número 2. Você pode ler para a gente? Quais eram as características estruturais da cidade romana na antiguidade? Falhou um pouquinho. Volta lá para a gente. Quais eram as características estruturais da cidade romana na antiguidade? Beleza. Cauã, responde pra gente. Você colocou aqui, ó, o Cauã colocou aqui no chat. Em geral, construir prédios cívicos, diversas honras ao império, fóruns, temas e anfiteatros. Vamos lá. Professor, qual é a característica da cidade romana? Roma nasceu de um acampamento militar. Então, Roma se inspirou na organização do exército. As ruas eram largas principais e havia as ruas laterais que chegavam na principal. Por ali poderia passar tropas ou uma carroça, muito rápido. Então para pensar, a cidade romana era muito racional. Ela não era cheio de coisas belas, lindas e maravilhosas, mas ela era racional, ela era prática. Coloca isso na número 2. A cidade romana nasceu de um acampamento militar. Vírgula. Então sua organização era racional, ela tinha que ser prática para ser funcional no dia a dia. Entendeu a resposta? Ponto final. Dúvidas? Pergunta agora. Pode, Arthur, pode falar 2. O que você colocou na 2? Arthur, pode abrir o microfone, pode responder.
e sumiu. Não está na frente do computador, não. É assim que você descobre. O microfone deu problema. Tá, depois você responde. O Arthur te pediu para responder o número 2, mas eu defeito. Ok? Então, número 2, a Roma nasce de um acampamento militar. Então, vírgula, é uma construção racional, ela é prática, para permitir a mobilidade das pessoas. Ela não era bonita, não era enfeitada, não era linda. Não, isso vai ser depois. Ok? No início era basicamente como se fosse um acampamento militar. Número 3. Quem pode ler e responder para a gente 3, fazendo favor? 3. Só dá Cauã, hein? Ninguém quer mais, não? Então vai lá, Cauã. Número 3. Se você fosse romano, durante a monarquia romana na antiguidade, provavelmente suas práticas religiosas seriam A. Politeístas, B. Monoteístas. Qual que você colocou, Cauã? Politeísta. Isso aí, Cauã. Número 3, politeísta. Professor, olha a data. Gente, não cai em pegadinha, sexto ano. Não cai em pegadinha. Quando Roma surgiu, a monarquia era politeísta. Durante a República, era politeísta, adorava vários deuses, aqueles que a gente viu. No Império, que lá no final do Império Romano, lá por volta de 300 e pouco, é que o cristianismo ganha força. Então, no Império Romano, parte dele era politeísta e parte dele era monoteísta. Mas olha a pergunta, ele perguntou sobre a monarquia. Se é sobre a monarquia, é a época do politeísmo. Professor, então, para não fazer confusão, anota lá do lado a 3. Monarquia, politeísmo. República, politeísmo. E império, parte politeísmo, parte cristianismo. Ok? Não, Pedro, tá errado. Viu? Ó, Pedro caiu na pegadinha. Ele perguntou sobre a monarquia. Monarquia. Acerta lá, Pedro. Coloca lá. Monarquia, politeísmo. República, politeísmo. Império, parte politeísmo, parte cristianismo. Ok? 4. Quem pode ler a questão 4 para a gente, fazendo um favor? Débora, você pode ler para a gente? 4. Débora. Sei. Ana Clara, você pode ler para a gente? Senão fica as mesmas pessoas, depois fica achando que a gente tem preferido. Alguém que não foi, que não participou, quer ler? Vamos ver se alguém quer. Tá, não quer? Então vai lá, Arthur. O Arthur tá com defeito. Vai lá, Davi, você pode ler pra gente então a 4, fazendo um favor? Tá escutando? Tio? Tá escutando, tio? Será por que você não tá olhando pra tela, né, Davi? Tô fazendo ok, é que eu tô com o microfone desligado, pode ir. Desculpa, porque tava carregando. Esquenta não, calma. A respeito da religiosidade romana, analisa essas afirmativas. Os etruscos não influenciaram a religiosidade romana. Os deuses gregos foram influenciados pelos deuses romanos. Ísis e Osíris foram deuses egípcios, incorporados à religiosidade romana. Vamos lá. Então era para você botar a alternativa correta, mas tem uma pegadinha no número 2. E seu professor falou o nome de um deus errado egípcio. Eu falei que os romanos tinham incorporado a Ísis e o Ra. Não foi o Ísis e Osíris. Ok? Corrigir. Então vamos lá. Letra A, todas estão corretas? Não. Letra B, nenhuma das alternativas está correta? Não. Letra C, apenas a alternativa 1 e 2 estão corretas? Não. Letra D, somente a 3 está correta. Essa que é a resposta. Sabe por quê? Se você leu a 2 e marcou ela,
você caiu numa pegadinha. É essa que me preocupa. Os deuses gregos foram influenciados pelos romanos? Essa afirmação está invertida. Foram os deuses gregos que influenciaram os romanos. Foi diferente. Os romanos adotaram os deuses lá da Grécia e nomearam com nomes latinos. E a primeira, nem precisa falar, nós acabamos de responder uma. Os etruscos não influenciaram a religiosidade romana, inclusive influenciaram não só a religiosidade, como a cultura. Essa questão da adoração aos antepassados vem dos etruscos. Essa vocação militar deles de guerra e pedir aos deuses proteção antes, vem dos etruscos. Então, sim, teve influência. Mas a número 2 é uma pegadinha. Se você ler muito rápido, você marca ela. Quantos marcaram que a número 1 e 2 estavam certos? Quem marcou? Pois é, tem que ter atenção. Letra D de dado. No número 4, letra D de dado. Ok? Marcou a terceira, a letra C. Eu tenho certeza que muita gente leu rápido e marcou a número 1 e 2. Esqueceu o não do número 1 e não viu que estava invertido a número 2. Pegadinha. Você lê muito rápido, você sai marcando. Cuidado, hein? Cuidado, vocês estão, tem que ler devagar, fazer a atividade devagar. Tranquilo? Quem pode ler pra gente agora? A 5. A 5 é verdadeiro e falso, gente. É tranquilo. Vai lá, Cauã. Lê que eu respondo. A respeito dos contratos comerciais, assinale B para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. No Império tinham comerciantes de diferentes regiões, assim como os produtos de variados locais. Os romanos usavam moedas chamadas de denário, que podiam conter o gosto dos imperadores. Com a introdução da moeda na economia de Roma, ficou proibido o comércio por trocas em qualquer território romano. Obrigado, Cauã. Fica VVF. Alguém tem dúvida? VVF. Davi, dúvida? Qual que você teve dúvida? Pergunta agora. Professor, fiquei com dúvida nessa. Qual que você ficou com dúvida? Alguém ficou com dúvida alguma? Pode passar? Podemos? VVF. Inclusive, eu tinha acabado de falar do denário, do comércio. Tava fácil essa, tava difícil não. Não tinha pegadinha, tá? Tava bem direta. Daniela, você pode ler a 6 pra gente, fazendo favor? É arquitetura. Tá me ouvindo, tio? Analise as imagens a seguir. Observando as imagens dessa construção, é possível concluir que a arquitetura romana foi influenciada pelos egípcios, persas, mesopotâmicos e gregos. Estou falando com o microfone desligado. Nem precisa falar. Os templos parecem os templos de quem? Dos gregos. Nós vimos lá uma das 7 maravilhas, o templo da deusa Artemis. Parece a cópia. O panteão onde era a morada dos deuses. É a cópia da cultura grega. Então, a 6 é a letra D de dado. D de dado, ok? 7. Pedro, pode ler então. É o Paternon. Pedro, conseguiu resolver? Conseguiu? Pronto, agora foi. Vai lá. Observe essa imagem. Construções como a retratada na imagem tinham como objetivo A. Abastecer as cidades romanas de água. B. Proteger as cidades romanas. C. Registrar as vitórias romanas. D. Servir como templo de deuses romanos. E. Servir como portão de entrada das cidades romanas. Letra C de casa, que era só estética. Era o arco de Trajano, se eu não me engano, arco de Constantino. Letra C, 7. 8. Era um complete, para colocar as lacunas. Deixa que o seu professor faz. A primeira é a foz do rio Tibre. Depois a segunda é o mar Mediterrâneo. A terceira era a cidade de Cartago. Depois os produtos como vidros. Depois a deusa Ísis. Depois a cidade de Jerusalém. E por último era o cristianismo. Ok?
Então fica Tibre, Mediterrâneo, Cartago, vidro, Ísis, Jerusalém e cristianismo. Nessa ordem para colocar no completo da número 8, ok? Dúvidas? Dúvidas? Galera, não esqueça o trabalho, entrar lá e fazer. Mesmo quem já mandou, talvez faça alguma coisa errada, reenvia. Tchau, tchau, galera. Bom fim de semana, hein? A gente se encontra aí. Dia 11, hein? Conteúdo novo, hein? Não esquece o trabalho, hein? Tchau, tchau. Bom fim de semana. Tchau, 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 tchau. Bom fim de semana. Bom feriado, hein? Tchau, tio. Tchau, tchau.